Que o Instituto está dando para os palestrantes, principalmente para o Instituto Falman, que é localizado em Madureira, na dos Italianos. E eu, como representante desse instituto, me chamo Paulo Pedro da Costa, aluno Milanendi, Falman, o nome de fato. Falman representa inteligência, ou seja, nós estamos sempre que estar buscando a inteligência para que sejamos melhor a cada dia. Também dizer que sou iniciado por Toifá afro-cubano, um dos motivos que houve essa relação comigo e com o ilustríssimo Fernando. Também, o nome do meu padrinho é José Luiz Azevedo de Souza, o meu babão de Fá Rafael Zamora Dias, o Nequeté, que foi também, dentro da história de Fá, um personagem muito importante, que vai ser falado em um instante dentro dessa palestra. Falar sobre Fá, é importante trazer alguns conceitos para que a gente possa compreender melhor. Eu sempre falo para as pessoas, quando vou falar algum assunto, que é importante entender a diferença de entendimento para compreensão. Então, o entendimento é algo que a gente precisa escutar, entender o que está sendo falado através da linguagem, e compreender é quando a gente leva para o coração. E aí sim você está na fase da compreensão. Essa fase, ela, para alguns, é de imediato. A pessoa entende, compreende imediatamente. Outros levam um tempo. Então é bom ter boa vontade, e esperar esse momento, que talvez numa outra palestra, ou talvez numa outra leitura, num outro vídeo, a pessoa possa entender melhor, porque o conteúdo ele é muito grande e um pouco complexo. Então eu vou tentar trazer de uma forma bem coloquial, não também sendo muito extenso, não ser uma palestra cansativa, trazer para vocês de uma forma melhor possível. É importante entender que dentro de Fá, ela vem do culto ao Yorubá, que no culto ao Yorubá veio para o Brasil através dos navios negreiros, que tem toda a história aqui do Instituto. Por isso que nós estamos também comemorando o dia de Fá, dia de Cuba, e como a religião Ifá ela é Yorubá, mas ela parou em alguns países, inclusive, tem uma história dentro do Brasil, mas em Cuba ela também se tornou um berço e também se tornou também referência, tanto que não existe essa questão de Ifá nigeriano e Ifá cubano. Ifá, ele é um só. Então nós estamos aqui para falar, fazer qualquer tipo de apontamento, sim, falar sobre Ifá dentro da nossa cultura, dentro da nossa rama de Ifá. E a importância que ele tem para a humanidade. Por isso que se faz uma referência à Unesco, que é a União Mundial Religiosa, que traz o Ifá como patrimônio público e imortal da humanidade. Então, sabendo que nós estamos baseados e há uma instituição séria, fica mais fácil a gente poder ter credibilidade, poder olhar essa religião de uma forma melhor. Lembrando que Ifá não é religião. Ifá é filosófico e espiritual. O Ifá, ele foi escolhido por Olodumare, um aspecto subjetivo, Vamos buscar uma compreensão agora. O Ifá, ele mostra tudo o que acontece no mundo espiritual,
trazendo para o mundo físico. Nesse processo, veio através de Odus, que vem em documentos nos fazendo entender esse processo. Então, tudo que acontece no mundo físico, existe uma ligação muito forte no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele está conectado com a gente muito mais do que vocês imaginam. Talvez vocês vão sair daqui sem dúvida sobre esse aspecto, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso. Até porque não teria nenhuma razão, né, o Instituto ser criado através de um cemitério, através de uma ancestralidade, através de uma espiritualidade que faz com que nós estejamos aqui, tá? E quando o Ifá ele traz essa compreensão, né, tudo que acontece no mundo físico vem através do mundo espiritual, então eu vou fazer o tempo todo essa analogia, né? O momento que nós estamos vivendo está quando o mundo era através de um propósito, de um grande criador, de um grande arquiteto, de um ser superior, assim, cada um traz, né, esse conhecimento, essa crença, né, de Deus, digamos assim, que fala de forma católica. No Yorubá fala Olodumare. Então eu vou fazer essa analogia, agora eu vou falar Olodumare, agora eu vou falar Deus, agora eu vou falar o Criador, e é a mesma pessoa que eu estou fazendo essa referência, porque é através dele que é através dessa arquitetura que nós estamos aqui. Os estudos de Ifá falam que nós temos, nos tratados, 23 galáxias, né? Hoje, né, já foi dito, comprovado que já passou de 40. Então o Olodumare, ele é expansão e é amor. Então esse crescimento dentro do universo, ele não para. E nós fazemos parte de um universo, né, de uma galáxia, na qual a gente conta no dedo aqueles que conhecem um país, um mundo, né, dentro desse contexto. Seria Júpiter, Plutão, Marte, né? Então nós não temos todo esse conhecimento. E dentro de Ifá tem esse conhecimento. Porém, nós vamos falar sobre o aspecto humano, sobre o aspecto filosófico humano, que é o nosso maior interesse. E também é um interesse dentro de Ifá para ajudar a humanidade, para que a humanidade ela possa chegar, né, na sua grande maioria até o máximo de idade possível. Porque o Ifá, ele vem através desse processo, né? Então um dia foi criado através dos Ifás um orixá escolhido, que é o Orúmila. Então esse orixá é o nosso mentor, que ele representa o Olodumare, ele é o primeiro representante do Olodumare, e através dele o Ifá ele vai se explicando, vai pouco a pouco trazendo uma compreensão. Senhores, ao mesmo tempo parece ser complexo, mas eu vou pegar toda essa informação e trazer uma base melhor para vocês. Vamos falar sobre espírito, porque antes de encarnarmos, antes de estar no processo de carne, nós temos um espírito, uma alma, uma essência. Essa alma, ela está no Odu chamado Obedi, aonde os espíritos se reuniam para vir fazer uma experiência na Terra, onde tem as famílias espirituais. Alguns livros chamam de Ebé, Orum, outros chamam de Ebé, outros falam de família astral, ancestral, né? Eu acho que você também falava um pouco com um amigo sobre essa parte, que é uma parte fundamental. Nós somos completamente voltados para a ancestralidade, né? Existem pensamentos, crenças limitantes que talvez vocês vão não concordar, mas não vão deixar que a nossa cultura brasileira, ou até mesmo católica, nos impeça de escutar ou de aceitar outras coisas, outras informações que vai contribuir com a nossa vida. E aí, nesse Odu, os espíritos entravam na câmara de Olodumare, se ajoelhava e pedia ao Olodumare para fazer uma experiência na Terra. E aí vem o grande problema, né? Porque ao se ajoelhar era observado por Orúmila, por Yamin, por Exu, era alguma divindade, a sua escolha. Tem um pataquim que fala que os imolés, os orixás,
eles se abaixavam no momento que o Espírito pedia essa escolha, né, a passar por essa experiência na Terra. Essa escolha, ela vem através de um Odu Ifá, que ao se iniciar Ifá, você tem isso dito para você, isso vem mostrado nessa iniciação. Quando eu falei que a Unesco traz como patrimônio público, é porque ao saber o seu Odu, que a gente chama de predestinação, você vai saber tudo o que vai acontecer na sua vida, né? Quantos filhos você vai ter, como você vai morrer, como você vai viver, vai saber lidar com os seus problemas, com os seus traumas. Por que isso? Porque o Olodumare, ele percebeu que os seres humanos, né, tinham esse direito. Vai passar por uma experiência na Terra, mas o que você vai passar? Você ter esse conteúdo, isso já foi dito, né, na época, na África ou no Egito, que o Ifá veio do Egito, assim como toda a civilização, uma forma da pessoa passar por essa experiência melhor. Só que devido os escravos, todo esse processo não chegou no Brasil de uma forma completa. Na verdade, chegou no Brasil junto com a religião candomblessista, mas eu vou falar sobre esse personagem que trouxe o candomblé. E esses dois babalaôs, eles saíram, né, de cena, e em seguida, anos depois, quase 90 anos depois, aparece outro babalaô na década de 80 e traz todo esse aparato novamente, né, para o brasileiro. Por isso, muita gente fala que o Ifá está no Brasil há pouco tempo. Isso é mentira, eu vou mostrar para vocês já. Isso. Mas vamos voltar ainda na origem. E aí, quando a pessoa tem esse conteúdo na sua vida, que é a sua iniciação Ifá, você tem conhecimento de tudo que você vai passar e você tem conhecimento dos traumas que você vai viver na sua vida, para que você possa viver de uma forma melhor, usufruir o máximo da experiência de vida. Tem um Odu que fala em Oturamege assim: cativeiro na terra, felicidade no céu. Como é uma experiência que nós estamos vivendo, então essa experiência é para evoluir o espírito, evoluir a pessoa. Então não tem como passar por um processo de evolução na zona de conforto, só com água, sombra e água fresca. As pessoas precisam passar por várias adversidades na vida para que possa evoluir, para que possa crescer. Como o Ifá, ele é corpo, mente e alma, é necessário a gente estudar essa parte. É necessário a gente entender, né, que a Unesco, novamente, falando sobre ela, diz como é patrimônio para que a pessoa possa buscar essa informação e saber lidar com o seu corpo, com a sua alma, com a sua mente. O nosso corpo, senhores, ele tem a ligação direta, o nosso chakra da cabeça tem a ligação com Deus. Mas muitas das vezes as pessoas não conseguem essa conexão porque não está preparado espiritualmente, não está preparado emocionalmente. Nós temos todo um projeto, né, de vida perfeito. Muitas pessoas falam que a natureza é perfeita. Quando vê um rio, uma cachoeira, quando vê um leão, quando vê um urso, quando vê algo, né, um arco-íris. Se a natureza é perfeita e nós fazemos parte da natureza, então também somos perfeitos. Só que a história dentro da religião de Ifá vem trazendo várias questões que mostram da necessidade de você se conhecer, se iniciar Ifá, se conhecer, para que você possa, através do autoconhecimento, saber lidar com as suas dores, com os seus traumas. Muitas pessoas não sabem lidar com rejeição, com troca, com traição. Muitas pessoas não, todos nós não sabemos lidar com isso. Mas como numa iniciação de Ifá, você vai saber como saber lidar com aquilo através da medicina espiritual. O Ifá explica para nós que é necessário ter 4 coisas na vida para ter uma vida melhor, uma vida plena, né? Através do autoconhecimento. Por isso que eu digo que Ifá não é somente religião, ele é filosófico, né? E quando eu entrei em Ifá, há 7 anos atrás, eu me encantei com isso, porque meu sacerdote de orixá, meu avô, meu pai, minha mãe, trazia muito para a nossa vida essa questão filosófica, que a vovó sempre fala, nem tudo que reluz é ouro, né, e outras coisas mais que a gente trazia para a nossa vida. E Ifá traz
250 odus, cada odus com 25 versos, aonde traz mais de 6.000 versos de Fá, de uma forma filosófica para a vida da pessoa. Por isso que é importante ter essa conexão com o Ifá. Por isso que a humanidade tem essa herança, mas devido ao processo histórico, não chegou no Brasil. Na verdade, chegou, mas não ficou. E outros países da América Latina, né, outros países também da África, principalmente, de Cuba, tem a religião de Ifá como a religião predominante. Quando o Ifá fala que devemos ter 4 colunas, uma delas é se iniciar Ifá. Por quê? Porque dentro da iniciação você vai saber o seu destino. Esse processo que é nascer, viver e morrer. Isso não tem como mudar. Agora, como você vai saber lidar com isso de uma forma melhor, e que você não tem uma morte precoce, ou não saber lidar com as adversidades e com os próprios desafios que você escolheu, lá em Obedi fala assim: você escolheu passar por isso, você escolheu ser quem você é, viver com quem você quer, ter o que você tem, casar com quantos filhos você tem, então não adianta reclamar, né? Ifá nos ensina, através dos outros Ifá, saber lidar com isso, porque é muito fácil a gente não assumir a responsabilidade e apontar nossos problemas, as nossas dores, nossas fraquezas para outra pessoa. Às vezes a pessoa vai lá no instituto, né, e fala: pô, meu esposo ele não é legal. Se ele não é legal, não foi você que escolheu ficar com ele. Então é mais fácil você assumir a responsabilidade que eu escolhi uma pessoa que não é legal, e aí você não abraça o banco da vítima, porque muitas pessoas se vitimizam, que é mais fácil, e acaba ali criando vários traumas, e aí fica preso num ciclo vicioso, que depois eu vou falar também sobre isso, que aí vai fazer parte da palestra. Ao se iniciar Ifá, nós temos esse processo, que é viver, nascer e morrer. Vamos saber como a morte vai chegar, quais são os órgãos que vão adoecer primeiro, se essa morte ela vai ser de uma forma precoce ou não, se você vai ter problemas com relacionamento, ou seja, toda a sua vida você falado numa iniciação de Ifá. Por isso que o Orunmila, né, através desse processo, diz que nós temos que ter, primeiro, é conhecer o nosso destino, que Ifá é destino. A partir daí, com base no que você escolheu na vida, você precisa cultuar os orixás. Porque os orixás, eles são guardiões que têm pacto com a natureza, para que vocês possam ter esse desafio da vida, né, junto com eles, associando a eles, uma forma melhor de trabalhar isso. Cada um com a sua essência, um com a essência do rio, do mar, outro com a estrada, outro com o mato, são os orixás Iorubá, que é o Xóssi, o Ogum, o Xangô, o Iemanjá. E aí ali você vai recarregar sua bateria, uns na cachoeira, outros no mato. E também tem um ponto ali que houve um pacto com os orixás, dentro do culto a Ifá, que está em Ireteputã, que fala de Iku Kolobiosha, de um morto nasce um santo, que também é um processo que é importante a gente ter essa consciência que os orixás foram pessoas que se transformaram em orixá através da sua evolução. Esses orixás relacionados à natureza. Muitas vezes a pessoa acha que Oxum é uma mulher, né, com ouro, vestido de amarelo. Na verdade, é só uma associação, dizendo que a natureza, que é a criação do mar, ela está totalmente voltada ao homem. Por isso que essa associação, mostrando que é parecida com os seres humanos, para que Deus mostre para nós o tempo todo que a natureza ela está voltada para nos ajudar. Por isso que fala que a gente tem que estar, para ter uma vida longa, a gente está em conexão com a natureza. Olhar a natureza, que a natureza nos mostra uma forma melhor de viver. E esses orixás, cultuando ele, junto com a iniciação de Ifá, traz uma estabilidade. Então é necessário ter essa segunda coluna, como eu falei. A terceira coluna é o Ori, é a cabeça, né? A cabeça traz traumas desde o seu nascimento, desde a sua concepção, que as pessoas acham que nascer somente começa uma vida, a vida começa desde
né, no mundo espiritual. Você está lá em cima, escolhe, você vai na barriga da mãe. Alguns estudiosos falam que o céu é a barriga da própria mãe. Até porque, se vocês repararem, o feto, a posição fetal é uma posição de oração, né? Ele fica nessa posição na barriga. Ou seja, pedindo que tenha uma trajetória boa na vida. A gente já começa rezando antes de nascer. E também quando fala que são 9 meses, dentro do tratado fala que a diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual são 9 camadas, são 9 céus, digamos assim. Então, Nonorum seria 9 gestações, 9 meses na barriga. Isso aí também é um tema que a gente pode depois falar, para não fugir, né, do dia de hoje. E aí, a partir dessa concepção, a pessoa ela tem uma consciência. Essa consciência é o ori da pessoa, que cada um tem o seu. Nós somos seres individuais. Até os gêmeos, eles podem ser parecidos fisicamente, mas o seu ori ele é diferente. Até porque ali tem uma cabeça diferente, um modo de ver diferente. Tudo isso que dentro de fato ensina, né, através de culto, a partir da iniciação, claro, você saber como lidar com a sua cabeça. Diz um Odu chamado Baba Yoga que fala assim: a sua cabeça te salva, a sua cabeça te mata. E aí, quando você sabe lidar com a sua cabeça, você vai saber lidar com todos os seus problemas, todos os seus traumas. E existem traumas que podem chegar na nossa vida de uma hora para outra. Porque não é somente você saber se conhecer a sua cabeça, você pode estar livre de não conseguir se livrar de um trauma. Um trauma de um acidente de carro, o trauma da perda de um filho, o trauma de uma separação. E aí, quantas pessoas aí adoecem, né? Quando a medicina hoje, ela não olha mais a pessoa pelo problema patológico, ela olha pela atividade que a pessoa tem naquele ano. E aí tem tudo isso dentro de Fá, nos ensinando, através do Odu, como isso vai chegar até você. Outro dia não, foi ontem, né? A moça foi se consultar, aí veio um Odu Ifá que diz que ela está sem ferro no sangue. Ali nasce uma doença no sangue que pode trazer um câncer. Aí eu perguntei para ela: você come feijão? Ela falou: como, me alimento bem. Só que na verdade, ela estava sem vontade de viver. Então, da subjetividade, quando a pessoa não tem mais ânimo para viver, adoece, né? Você perde algumas coisas. Isso tudo dentro de Fá nos ensina, como por exemplo, em Obessá, fala que a pessoa tem que tomar água para não ter problema renal. E aquela pessoa bebe 3, 4 litros por dia e vem a ter um problema renal. Porque ela não sabe lidar com os problemas da vida dela. Ela não sabe lidar com a perca, ela não sabe lidar com a traição. E a água somente não vai resolver, e sim a origem do problema que está na cabeça. Então a gente percebe que a cabeça ele é o ponto principal da estrutura humana, né? Se você não tiver, como está em algum da meio, não adianta ter um modo bom, um modo de prosperidade ou com a cabeça ruim. Então a cabeça ela vale mais que o seu destino. Você pode nascer numa família pobre, você pode nascer achando que não tem vários recursos e você ser uma pessoa feliz, que você sabe lidar com aquilo ali, sabe viver bem aquilo. E muitas pessoas ricas são infelizes e traz vários problemas como câncer, doenças traumáticas e outras coisas mais, que o Ori da gente nos ensina através de uma iniciação a saber lidar com aquilo. Por quê? Porque você vai saber primeiro antes de acontecer. Quantas mães enterram o filho e morrem junto? Né? Por quê? Porque não sabe lidar com isso. Então você fica sabendo antes: olha, você vai enterrar seu filho, se prepara para isso. Então você tem que mudar todo um processo, né? E outras coisas mais que o tema Ori, quem tiver interessado, entrar no nosso canal, tem 4 palestras sobre Ori, cada palestra é de quase 1 hora. Então a gente fala desde onde a cabeça foi criada, né, dentro do plano espiritual, lembra do plano espiritual, do plano físico. A cabeça ela tem um pacto com a morte, ninguém morre. Deus é tão divino
né, é tão grandioso que o pacto que a cabeça tem na terra, na nossa experiência, a gente não morre. A morte não pega a cabeça que escolhe morrer. É diferente, muda tudo isso. Porque as pessoas, quando morrem, elas escolhem antes. Eu dou sempre um exemplo daquela família que fala assim: quando a vovó estava internada, só esperou o titio chegar, o titio se despediu. Como é que é isso? Tem poder? Lógico que tem. Quando a gente pede para morrer, né, o nosso órgão, ele para e vai cumprindo esse pedido. A mesma coisa quando a gente pede para viver. Quantas pessoas aí, dentro da pandemia, não soube lidar com aquilo e não conseguiu lidar com a questão que houve mundial e acabou morrendo. E quando sobreviveu, estava lá quase no leito da morte e voltaram. A cabeça da gente, ela tem um maior processo que vocês não têm noção como isso pode ajudar dentro do comportamento humano, dentro da evolução. Estudar sobre Ori é você ter já 90% de solução dos problemas da vida. Eu vou dar só mais um exemplo de Ori, só para não ficar num lugar e eu não terminar tudo que eu trouxe para falar para vocês. Para vocês terem uma ideia, o poder da nossa cabeça é tão grande que quando a gente dá um copo d'água para uma criança, vocês vão remeter esse momento na vida de vocês, a criança derruba no chão. Todas elas derrubam. Porque quando você dá algo para uma criança, você imagina ela derrubando. Então, aí fala da questão da imagética. Então, tudo que tu imagina acontece na sua vida. E toda vez que eu tenho uma neta de 16 anos, eu já fico assim, não posso pensar nisso. Só que o universo não existe. Como, por exemplo, não pensa na maçã. É impossível, você pensa na maçã. Então, o não, ele acaba não existindo. Então, também é uma forma de vocês entenderem que isso vai trazer para nós respostas de muitas coisas. A falta do dinheiro, né? Porque quando você fala com alguém, tudo bem, cara, estou precisando tanto de dinheiro. Ou seja, você cria na sua cabeça aquela criança que derruba tudo, você cria também você não tendo dinheiro. Quando você fala para as pessoas, como é que tá? Tudo bem? Pô, guerreiro, você é salvador, você é isso. Então você imagina sempre na sua cabeça você lutando com alguém. Ou seja, você cria lutas para você desnecessárias pela própria cabeça. Então esse estudo do Ori, ele traz soluções de pessoas negativas que traz para a nossa vida, e ele traz também a solução de que como o dinheiro chegar melhor, porque muitas das vezes a gente cria essa imagem. E é forte mesmo. Esse exemplo que eu estou falando da criança derrubando, é porque a pessoa dá o copo, dá o suco, dá o pão, e ela do nada ela joga no chão. Ou seja, a força da mente ela é fundamental. Então tudo que foca cresce. Você foca alguma coisa, isso vai crescer. E o quarto e o último, são os 4 colunas que o traz para a gente, que é até o tema da próxima palestra, é sobre ancestralidade. O tema da ancestralidade, a quarta coluna, ela tem uma força espiritual, uma força dentro da palestra tão grande que vai fazer a gente entender algumas coisas que a gente não entende. Como, por exemplo, o nosso DNA. No nosso DNA, nós temos o da nossa mãe e do nosso pai. E também toda a árvore genealógica deles dois, que traz para a nossa conjuntura, para a nossa vida, e muitas das vezes a gente não consegue nada na vida. Por quê? Porque aqueles traumas vêm naquele DNA e a gente precisa mudar toda essa dinâmica. Por isso, cultuar a nossa religião, o Orixá, o Ifá, é você conseguir passar por cima disso. Eu dou sempre um exemplo daquele que fala assim: minha avó morreu do coração, minha mãe morreu do coração e eu tenho problema do coração. Quando você se inicia em Ifá, ele explica o porquê disso. São dinâmicas que você traz na sua vida de uma forma repetida, né? São padrões. E aí o que trouxe aquela mãe ter problema de coração? Ela repete a mesma coisa que a avó dela fazia. Então você pode mudar tudo isso, porque Ifá é transformação. Quando Deus falou do mar e deu para a humanidade como herança e também ter como um volante da sua vida para você passar por essa experiência, é te dar informação. Então essa informação são uma forma de você ter acesso aos recursos da sua vida e você mudar tudo isso.
Né? Meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, e eu não sou alcoólatra. Por quê? Porque eu mudei esse padrão. E aí, se eu não mudar esse padrão, meu filho ia ser alcoólatra, meu neto ia ser alcoólatra, ou seja, interrompeu o ciclo. E aí você consegue essa questão toda ancestral. Isso também de uma forma negativa, né? Mas vamos lá de forma positiva. A forma positiva é porque o nosso ancestral ele deixa pra gente herança também espiritual, força espiritual, que traz pra gente vencer toda a questão karmática, vencer toda a experiência de Odu, de predestinação. Saber que vai nascer, viver e morrer, isso a gente entende. Mas como vai ser esse processo, o Ifá traz toda essa informação para a nossa vida, de uma forma que a gente tem recursos da natureza, recursos da ancestralidade, para tirar, driblar, para que possa viver uma vida plena. Tá? Eu tinha falado que a religião de Ifá no Brasil, muitas pessoas dizem que só tem 20 anos. Na verdade, Baba Kundê foi um sacerdote que ajudou a fundar o Candomblé, junto com o Bomboxia Miticu, que também ajudou a fundar o Candomblé há 120 anos atrás, que foi fundado o Efon e foi fundado o Bomboxia Miticu. E outras religiões dali saíram também, como o Cantuá, Engenho Velho, sendo que esses dois babalaôs, ele levou dentro da religião o máximo de conhecimento que ele poderia, só que não deu prosseguimento. Então, deixar a religião de Ifá hoje, na década de 80, que se aprofundou no Brasil, com novos conhecimentos, novos conteúdos que tem dentro de Ifá, que possa trazer novas adaptações. A gente, em nenhum momento, traz uma questão de dizer que é certo ou que é errado. Nós temos que ter a mente aberta para aceitar e poder fazer sempre o melhor. Quando esse período foi passado, em 1980, Rafael Zamora Dias fez o primeiro parto de Ifá aqui no Brasil. E aí chegaram outras famílias de Ifá no Brasil, tanto nigeriano como cubano. Mas ali também foi interrompido, e a resistência que foi feita naquele período e foi quebrado com os brasileiros. O Brasil, ele é o único religião de Ifá, ele é o único país da religião de Ifá que teve, lógico, com todo respeito, uma célula de um cubano, ali uma semente, mas nós buscamos de uma forma muito mais afinco, principalmente o padrinho Evandro, que trouxe a regra de Oxa, que trouxe palo, que trouxe tambor, anhã. Então a cultura veio através de uma forma mais afinca pelo brasileiro. E também tirar essas crenças que o babalaô ele tem que falar Yorubá, o babalaô ele tem que ser uma pessoa negro, alto. Nós somos o babalaô brasileiro e nós temos o conhecimento igual a todos de pesquisa, de buscar conhecimento e poder difundir, divulgar em instituições, em museus, para que essa informação chegue a todos. Essa é nosso grande objetivo. Assim como eu experimentei em mim, assim como eu experimentei nos meus afiliados, nós somos quase 15 babalaô, mais de 300 afiliados iniciados. É bom buscar com essas pessoas a experiência que eles tiveram, o que eles estão passando, para que não seja só para nós, mas que todos possam ter acesso a essa informação, todos possam ter acesso a Ifá, que por um motivo ou outro, até cultural e linguístico, porque a língua brasileira é uma língua mais difícil de falar, então a resistência realmente foi por causa disso, e nós estamos, nós brasileiros, o babalaô brasileiro, nós estamos passando por cima dessa resistência, buscando cada vez mais para que o povo iorubá, o povo de matriz africana, possa ter acesso a essa informação, acesso a essa ancestralidade. A ancestralidade, ela quebra a parede. A ancestralidade mata as pessoas para nos defender. A ancestralidade você não tem noção. Quando eu falo de ancestralidade, não estou falando dos cultos que foi criado na ancestralidade, que é Babaium, Oro. Não, estou falando
Araunon sanguíneo, nossa mãe, nosso pai, nosso avô, nossa avó, são, como diz em Obetuá, né, a Lara, e também em Obeate, são Deus da nossa vida. A minha mãe, o espírito da minha mãe, depois que eu comecei a cultuar, a minha vida melhorou muito. Só que são crenças limitantes, poucas pessoas fazem isso. O que eu acho uma forma muito errada no culto a culto Yorubá no Brasil, é quando você fala de uma pessoa que morreu, você estala até o dedo. Não pode falar isso aqui não. Em muitos países, né, você bota foto na porta de casa representando o respeito ao patriarca ou à matriarca daquela família. Tem cultos dentro de casa que traz para aquele espírito. E o brasileiro, ele não deixa essa cultura, essas crenças, né, chegar até eles. E aí nós temos que entender que a gente somos mutantes e que a gente pode escutar outras coisas e trazer para nos testar, para que ver se dá certo ou não. E o IFA, você só faz essa comparação com a Unesco, que a Unesco mostra que é um patrimônio mundial, e esse culto está lá dentro. Cultuar o nosso pai que já morreu, a nossa mãe que já morreu, o nosso avô que já morreu, dentro dos refrões de Ifá, dentro dos versos de Ifá, é muito importante, porque aí você fica com o pé quebrado. Você cultua. Uma vez eu ouvi uma balaú falando assim para mim: eu não entendo como o brasileiro consegue cultuar só o orixá e cultuar o ori. Ele não cultua a ancestralidade. E aí a vida fica muito mais difícil, porque existe um pacto espiritual. Esse pacto espiritual faz com que nosso próprio ancestral nos mata. Por quê? Quantas pessoas, quando falam assim, eu estou vendo minha mãe, vó, tá vendo quem? Estou vendo minha mãe, no dia seguinte a vó está morta. Ou seja, a própria mãe está vendo que aquela pessoa já passou, não está mais, não quer morrer. Porque o Ori, no culto ao Ori, fala que você morre se quiser. Ninguém morre. Só quando você quer. Isso é mais do que comprovado. Entrar uma pessoa ali agora e me dar um monte de tiro, aquela pessoa quis, mas quem buscou aquilo fui eu fazendo algo para aquela pessoa. Então eu escolhi morrer quando eu busquei fazer algo que aflige a lei humana, as leis morais, ir na casa de uma pessoa e estrupar uma criança, o pai vai lá me matar. Roubar na rua, aquela pessoa dentro da lei vai me matar. Então, mas quem escolheu primeiro? Fui eu. Então, a escolha da morte primeiro vem da pessoa. Enfim, então é importante divulgar esse trabalho, é importante levar para as pessoas essa informação para que todos possam ter acesso, né, e experimentar, né, para que a vida possa ser mais suave. A vida é suave. Os seres humanos é que complicam. A vida é muito suave. A cabeça, a ancestralidade, saber seu rumo, saber seu destino, né? Esse culto é magnífico, tá bom? Obrigado a todos pela sua oportunidade.